Graças a paz, queridos irmãos. Boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez através desse canal. Nós temos estudado o Catecismo Maior de Westminster, pergunta por pergunta, estudando as doutrinas que nós confessamos e ainda mais investigando estas doutrinas na própria Escritura Sagrada, percebendo a fundamentação para cada uma delas, fundamentação bíblica para cada uma delas. Hoje nós vamos para a pergunta de número 22. Pergunta de número 22. Isso aqui. Caiu todo o gênero humano na primeira transgressão, quando Adão pecou, né? Nós estudamos aí nas últimas semanas a respeito da queda, o momento em que Adão come do fruto, influenciado por sua esposa, a mulher, né? Que ainda não tinha o nome, mas viria a ser Eva, e ele então cai daquele estado de graça no qual Deus o criou. Nós vimos na pergunta 20, e assim quebra o pacto que nós temos estudado também nesse ao considerarmos todas essas questões. Então, todo mundo, toda a humanidade caiu junto com Adão, aquela primeira transgressão? Resposta: havendo o pacto sido feito com Adão, como representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Então, sim, todo mundo que descende de Adão por geração ordinária, isso é importante, todos aqueles que descendem de Adão por geração ordinária caíram na primeira transgressão. Essa é a resposta. Vamos orar, meus irmãos, antes de considerarmos esse assunto. Vou voltar aqui. Agradecemos-te, Senhor, pelo dia e o tempo precioso que agora temos para dedicar ao estudo da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude, para que nós possamos compreender assuntos que por vezes são complexos, mas também dê a nós a humildade necessária para reconhecer os nossos limites e assim depender do teu próprio Espírito para a compreensão da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, deixa eu deixar aqui a resposta. Queria começar, meus irmãos, lendo um texto bíblico, Romanos, capítulo 3, verso 23. É um texto bem conhecido, curtinho, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só mencionar esse texto já seria suficiente para nós, né? A pergunta aqui que aparece caiu todo o gênero humano. Romanos 3:23 já nos mostra. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. No entanto, cabe a nós, mais do que provar que todo o gênero caiu, explicar como isso se dá. É por isso que a pergunta, e normalmente é assim, né? A pergunta que na verdade devia ser sim ou não, ela é longa, porque ela inclui toda uma explicação de como isso se dá. Começando pelo fato de que Adão, ele era o representante da humanidade. Ele era o representante pactual da humanidade. E a nossa história ela é cheia de representantes. Quando nós nascemos, nós não tomamos decisões, antes somos influenciados, afetados, levados de acordo com as decisões dos nossos representantes. Então, se nós pensarmos numa família comum, é, 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 com pai e mães sendo os representantes, é isso que eu quis dizer com família comum, pai e mãe sendo representantes de uma criança, de um bebê recém-nascido. Então, se eles decidem mudar de cidade, a criança muda também. Quando ela é mais velha, se os pais mudam de cidade, a criança é mudada de escola, muda os amigos, muda tudo que cerca e que concerne a vida daquela criança. E da mesma forma acontece no nosso governo civil. Nós temos representantes, nós somos afetados pelas decisões dos nossos representantes. Muitos desses representantes, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, quem sabe governadores, presidentes, nós sequer escolhemos, né? Como nós também não escolhemos os nossos pais, mas ainda assim as decisões desses representantes nos afetam. Na igreja é assim também. Presbíteros, diáconos e pastores eleitos, ou sociedades internas, enfim, nós somos cercados de representantes. Na história da redenção, nós também temos representantes e somos influenciados ou fomos influenciados
pela decisão do nosso primeiro representante. É isso que o catecismo nos mostra aqui, que Adão era o representante pactual. Olha só, 1 Coríntios 15, 21, que Paulo diz a esses irmãos, enquanto fala sobre ressurreição de Cristo, ele diz assim no verso de número 21 e 22, diz assim: visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele explica, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então você se lembra dos termos do pacto. Adão, se você come do fruto, ou seja, se você, e você se lembra que comer do fruto é a representação da transgressão. Então, no fim, é como se Deus estivesse dizendo: Adão, se você pecar, se você desobedecer o meu mandamento, se você transgredir a lei, você morrerá. E é aqui o que Paulo está dizendo. Todos morrem em Adão. Todos serão vivificados em Cristo. Especificamente os eleitos morrem em Adão, assim como todas as pessoas, mas todos os eleitos morrem em Adão. E todos os eleitos também serão vivificados em Cristo. Assim, então, encontramos o fundamento bíblico para a representação de Adão. Ele era o representante pactual, e é por isso que todos morrem. Né? Então, como representante do pacto, toda a humanidade caiu quando Adão pecou, por conta também da descendência que todos têm dele. E aí a gente vem para esse segundo ponto. Adão não era só o representante pactual, ele também era o nosso representante natural. Olha só, Paulo, diante dos intelectuais gregos, lá no Areópago, Atos 17, verso 26, diz assim: ele está falando de Deus que não é servido por mãos humanas, enfim, e o Deus que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado também os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, Deus de todos fez um só. Adão era um representante da humanidade, porque era o seu progenitor, mas também porque Deus selou com ele um pacto. Nós estudamos, né? O pacto de obras, e acabamos de mencionar. Então, Adão, quando ele peca nessa posição representativa, a culpa do seu pecado é naturalmente imputada a todos os que ele representava. Justamente porque ele era o representante pactual e natural. Então, todos aqueles que descendem ordinariamente de Adão nascem em estado de corrupção. Então, se você é filho, seja, se você é um descendente de Adão e Eva, ou mais de Adão especificamente, então você nasce em pecado. Você nasce em pecado. Essa é a realidade de toda a humanidade, porque toda a humanidade descende do primeiro casal. Diante dessa questão, meus irmãos, de que todos pecam em Adão, né, como o próprio catecismo coloca aqui, algumas questões podem surgir. As pessoas vão falar: bom, e como é que fica Jesus Cristo? Mateus fala que ele é filho de Adão, descendente de Adão. Como é que fica, então, os outros pecados que Adão cometeu? Mas essa relação representativa dupla, representante pactual, representante natural, respondem essa pergunta, meus irmãos. Porque elas nos explicam por que os descendentes de Adão são responsáveis só pelo primeiro pecado, já já a gente vai voltar nisso, que ele comete como cabeça, e por que não são responsáveis pelos demais pecados que Adão cometeu, ou pelos pecados que os seus representantes, ou melhor, os seus antepassados cometeram. Então, o pecado de Adão descende, certo? O primeiro, como representante, os outros não. Assim também, os pecados do meu pai não passam para mim, nem os do meu avô, bisavô, enfim, por aí a gente vai. E também porque Cristo, que não é uma pessoa humana, não participa da culpa de Adão. A gente já vai chegar lá. Então, como nós lemos, a Escritura ensina que todos pecaram. Outros textos também demonstram essa verdade. Por exemplo, Tiago, falando sobre a língua, ele diz: todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então ele está dizendo assim: se você nunca pecou com a sua língua, você é perfeito. Agora, quem de nós poderia dizer que nunca pecou com a língua? Ou que nunca cometeu algum pecado? João também vai dizer a mesma coisa.
Se nós dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Jesus, né, do próprio Deus, um mentiroso. E assim nós percebemos que outros textos, né, no Salmo 51 também, Davi reconhece essa realidade de que todos pecamos quando ele diz que todos nós nascemos em pecado. Ele diz no verso 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então ele já era um pecador mesmo antes de ter visto a luz. Nenhuma obra ele tinha feito ainda, mas já era um pecador. Lá em Efésios, capítulo 2, verso 3, Paulo, de, de semelhante maneira, diz ao povo, né, de Éfeso, aos Efésios, ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Aliás, isso está certo. Deixa eu ler antes, né? Então ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E é aqui que eu queria chegar. E éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais o são. Então a pecaminosidade ela é intrínseca ao ser humano. Ele nasce com ela. Por natureza, nós somos filhos da ira, nós somos pecadores. Sendo então todos nós pecadores, todos necessitamos da redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós estamos destinados à morte eterna porque já nascemos em pecado. É por isso, então, que nós pecamos. Nós não pecamos como um resultado do nosso contexto. Eu não peco porque no lar em que eu cresci, eu fui influenciado a cometer esse tipo de pecado. Porque o meu pai era bravo com a minha mãe, é que eu sou bravo com a minha esposa, que eu sou bravo com os meus filhos. Não, não é o sobrenome que eu carrego. Eu tenho sobrenome italiano, né? Você já deve ter ouvido isso aí. E é por isso que eu sou, assim, muito bravo. Não é pelas circunstâncias que nós enfrentamos. Me desculpa por ter sido grosseiro, é que hoje eu tive um dia muito cheio. Na verdade, estas coisas apenas revelam a realidade de que nós somos pecadores. Essas circunstâncias só revelam que nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado. Todos nós pecamos. E é por isso que a responsabilidade de cada pecado ela é individual. Não tem esse negócio de dívida histórica, que os pecados dos meus antepassados, os crimes que eles cometeram, eles precisam ser agora de alguma forma restituídos. Isso não existe. O pecado é individual. O pecado que os meus antepassados cometeram pertencem a eles, os meus me pertencem. Só o primeiro pecado de Adão nos foi transmitido. Por quê? Porque só o primeiro pecado dele, só esse pecado, foi cometido na condição de representante pactual da humanidade. É por isso que esses pecados são transmitidos a todo o gênero humano, como diz aí o texto do catecismo. Então, meus irmãos, os outros pecados que Adão cometeu, os pecados dos meus antepassados, são de responsabilidade individual de cada um, assim como os seus pecados pertencem a você. Não são amenizados pelo contexto porque você é um pecador. Então não seja ingênuo ao desconsiderar a necessidade de que você tem de um redentor. O texto que nós lemos no início, Romanos 3:23, ele indica justamente isso. Né? Deixa eu voltar aqui nele. Todos pecaram, e é porque todos pecaram que todos também carecem da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. É por isso que a Escritura então nos apresenta Jesus Cristo. E aqui a gente avança um pouco no que a pergunta do catecismo nos mostra, para a gente não encerrar sem a graça sendo apresentada, né? Nós voltaremos a esse assunto do segundo Adão em algumas perguntas aqui, algumas perguntas, mas não tem problema, a gente repete, trata do mesmo assunto, da mesma doutrina, lê os mesmos textos, fortalece isso no coração, porque a Escritura apresenta Jesus Cristo, que a despeito da sua descendência de Adão, não descende ordinariamente dele, por geração ordinária. Ele foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele não foi gerado como crianças são geradas, através da relação sexual. Não, ele foi gerado no ventre de Maria, sendo então verdadeiro homem
mas também verdadeiro Deus. Jesus também não nasceu sob a condenação do primeiro representante humano. E é por isso que ele se apresenta como o segundo Adão, o segundo representante pactual da humanidade. Romanos 5, lá a partir do 12, você pode ler esse texto completamente. Ele diz isso: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui mais um texto para a gente provar aquele primeiro ponto. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aí depois aqui, avançando para o 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, saber, Jesus Cristo. Depois ele diz de novo, porque como pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um, muitos se tornarão justos. Então, Paulo vai aqui comparando o primeiro Adão e o segundo Adão, né, os representantes da raça humana, representantes pactuais da raça humana, dizendo: olha, por um veio a morte, por outro veio a vida, por um veio o juízo, por outro veio a graça, por um veio, me esqueci, por um veio a desobediência, por outro veio a justiça, ele termina no 19. Então, aqueles que estiverem debaixo da representatividade de Cristo Jesus serão salvos, porque Cristo cumpriu os termos do pacto. Ele foi obediente até a morte e assim justificou a muitos. Por isso Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, verso 1, que aqueles que estão em Cristo Jesus não possuem mais condenação nenhuma. Cristo, somente Ele é a resolução para este grande problema no qual você se encontra. Todos nós nos encontramos. E é por isso que a Escritura finalmente afirma que aqueles que invocam a Jesus como seu Salvador pessoal serão perdoados de todas as suas iniquidades e livrados da condenação da morte. Vamos orar mais uma vez e encerrar nosso estudo essa noite. Que Deus os abençoe. Agradecemos-te, Senhor, pelas verdades profundas da tua palavra. E somos confortados pela certeza de que Cristo é o nosso representante pactual e todos aqueles que estiverem pendurados nele, estiverem debaixo da sua representatividade, serão salvos, serão perdoados das suas iniquidades. Assim pedimos que o Senhor convença os corações daqueles que não reconhecem sua pecaminosidade natural. E assim eles tenham seus olhos abertos pelo teu Espírito e percebam a necessidade que têm do Redentor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus assim os abençoe. Lembre no domingo nós temos compromisso às 9 horas da manhã na igreja, escola dominical, e depois às 18, o nosso culto público. Não perca a oportunidade de estar conosco. Se você nos visita, será um prazer tê-lo também em nosso meio. No mais, que Deus abençoe. Desejo um bom final de quarta-feira a todos e um bom resto de semana também. Tchau, tchau.